A gente começa essa edição com uma informação importante e revoltante também. O motorista suspeito de atropelar uma mulher em frente a uma pizzaria, isso aconteceu no bairro Vila Nova, em Joinville, ele foi solto na tarde de ontem. O repórter Hermano Buzzi está comigo aqui ao vivo. Hermano, boa tarde para você, um bom trabalho. Ele foi solto porque existe uma lei, né? O juiz cumpriu o que está escrito na lei e acabou soltando o motorista causador de um atropelamento desta mulher que causou uma revolta e muito grande em Joinville, é isso? É isso mesmo, Dino. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o BG News Santa Catarina. É exatamente o que você falou. O motorista que atropelou essa mulher, nesse caso que teve bastante repercussão aqui no estado de Santa Catarina, ele foi sim solto na tarde de ontem, depois de pagar uma fiança no valor de R$19 mil. Pagou os R$19 mil e foi liberado perante esse pagamento de fiança. Ele, que tem 34 anos de idade e não teve o nome divulgado, acabou pagando essa fiança e foi solto depois desse atropelamento, né? Inclusive a gente tem as imagens que chocaram bastante quem conseguiu ver essas imagens, inclusive do momento do atropelamento, essas imagens que você acompanha agora na tela desse atropelamento que aconteceu, como você bem disse, no bairro Vila Nova, que fica na zona oeste de Joinville, né? Vale lembrar que ele tinha ficado preso também porque ele se recusou a fazer o teste do bafômetro logo após o acidente. Porém, o exame clínico que foi feito acabou apontando alterações na capacidade motora do motorista, o que leva a acreditar que ele tinha sim ingerido bebida alcoólica antes de cometer esse acidente. A vítima, ela foi encaminhada em estado grave para o hospital e ainda teve a perna esquerda amputada. Teve que ter a perna esquerda amputada e a perna direita está à espera de uma cirurgia para serem implantados pinos na perna direita dela, e a esquerda, como eu falei, foi amputada. E ela segue ainda em coma induzido, em estado grave, no hospital, esperando aí, por claro, um quadro de melhoras para que possa sair desse coma induzido. Esse motorista que pagou a fiança de R$19 mil, ele deve responder ainda pelo crime de lesão corporal culposa. Isso significa quando não há a intenção de cometer esse crime, né? O que soa estranho, vamos dizer assim, e o que gerou revolta para muitas pessoas, uma vez que, como eu falei, né, os testes de capacidade psicomotora mostraram alteração, então ele teria bebido, então muitas pessoas alegam que não poderia ser um crime de lesão corporal culposa, né? Ele teria sim assumido o risco de dirigir após ter bebido e por isso o quadro de culposo não entraria, e é justamente o que está dando essa polêmica toda. Esse caso, inclusive, né, Gino, que lembra bastante um outro caso que teve bastante repercussão aqui no estado de Santa Catarina, que foi o caso do Camaro, o atropelamento no dia 1º de janeiro de 2017, também que acabou vitimando uma pessoa, uma mulher, e deixando um homem com as duas pernas também amputadas, e que o homem também pagou a fiança e também segue em liberdade até agora, por mais que a justiça tenha pedido sim a condenação do autor deste atropelamento. Então, mais um caso de atropelamento por pessoas que beberam e depois dirigiram, que continua dando polêmica aqui no estado de Santa Catarina, Dino. O caso do Camaro a gente não consegue entender até hoje, né? O cara atropelou um homem, perdeu as duas pernas, atropelou a esposa da vítima, que morreu no local, e atropelou uma terceira pessoa. Isso. E depois saiu caminhando, não sei se você lembra bem na época, ele saiu caminhando como se nada tivesse acontecido e, piloteou. Foi lá para o Rio Grande do Sul, aí foi preso lá por um outro crime que não tinha nada relacionado com o crime que aconteceu aqui na capital. E agora, não sei como é que está a situação dele, né? Se está preso, se vai ser preso, como é que está sendo essa situação, que é claro que nós vamos acompanhar e dar mais detalhes, né, irmão? Pois é, a justiça, inclusive, como eu falei, pediu a condenação desse homem, do caso do Camaro, porém até agora ainda nada aconteceu e ele continua em liberdade. E esses dois crimes, né, pelo que a gente vê, são intimamente ligados pelo fato de que esses dois motoristas teriam bebido antes de dirigir, inclusive a consequência que até foi bastante semelhante, né, no caso da pessoa que acabou perdendo a perna no acidente do Camaro, e agora essa mulher também perdeu uma das pernas nesse acidente que aconteceu lá no bairro Vila Nova, na zona leste de Joinville. Vamos acompanhar agora para ver como é que vai ser o encaminhamento desse caso. E tomara que não entre na mesma morosidade, né, Dino, que está tendo esse caso do Camaro, que a gente, depois de mais de um ano e meio, na verdade, a gente continua noticiando até hoje, justamente pelo fato de não ter havido maiores consequências para esse motorista até o momento. Obrigado, Hermano Buzzi. Daqui a pouco você volta, é isso? Isso mesmo. Daqui a pouco eu volto com informações sobre a AME. Ah, então a AME, que é aquela doença, né? De atrofia muscular, exatamente. Atrofia muscular, tá certo. Obrigado, Hermano Buzzi, falando da capital. Olha, para a gente debater esse assunto, né, esses dois casos aqui, teve o caso que aconteceu do Camaro e esse caso lá de Joinville, a gente convidou o advogado criminalista, o doutor
Vinícius Lino Bastos. Doutor Vinícius, tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo bem, Dino, prazer. Deu uma grande repercussão um caso desse, né? Desse da mulher. Dentro da lei, o que pode acontecer pelo causador do acidente? Né? Porque, segundo próprios familiares da vítima, dentro do veículo dele, o pessoal conseguiu fotografar bebida alcoólica, aquela coisa toda. Pode entrar embriaguez num caso desse também. O que pode acontecer dentro da lei, no caso de Joinville, doutor? Sim, Dino. Talvez o pessoal que está em casa ainda não sabe da inovação que houve pela Lei 13.546 de 2017, que foi uma lei que entrou em vigor agora em abril deste ano, né? Teve uma vacância da lei por 120 dias, que aí acabou qualificando as condutas de quem comete um crime culposo na direção de veículo automotor. Pode ser o crime de homicídio, como pode ser o crime de lesão corporal, desde que essa lesão corporal seja grave ou gravíssima. Isso que acrescentou foi o parágrafo 2º do artigo 303 do CTB. Aí a pena varia de 2 a 5 anos. Agora, omissão de socorro é crime? É crime também. Então, vamos tentar explicar para quem está em casa o que é omissão de socorro. Quando uma pessoa, por exemplo, provoca um acidente como esse. A pessoa foge. Esse é um exemplo que a gente está dizendo, como aconteceu vários outros, o caso do Roger, do jornalista aqui, o caso daquelas 2 mulheres que morreram indo para o trabalho, vários outros, do Camaro também. Sim. É crime, está previsto em lei, o que pode acontecer para quem atropela uma pessoa, mata uma pessoa no trânsito e depois vai embora, sai do local? Sim. Não só para a pessoa que acaba ocasionando o acidente, Dino, mas para as pessoas que também deixam de prestar o devido assistência para as pessoas que estão saindo. Se a pessoa viu a pessoa que está acidentada e mesmo se omitiu, não pôde, né, pelas suas circunstâncias, dar devida assistência para a pessoa, mesmo vendo o acidente, ela pode aquelas pessoas que filmam ali também, tá ali na hora registrando também. Assim, na medida do vendo possível. Ali o problema e não faz nada. Não faz nada. De repente essas pessoas não querem se envolver com o caso, né, Dinão? Aí já chamaram o socorro, aí já fizeram o que podiam fazer dentro das suas limitações, aí não poderiam ser responsabilizados. Claro que a responsabilidade maior é de quem realmente acaba ocasionando esses acidentes, né? Que, como o de Joinville, foi muito grave, né? As pessoas se perguntam em casa, por que uma pessoa que causa um acidente com morte, como foi o caso do Camaro e aqui em Florianópolis, o caso dessa mulher que perdeu a perna, lá em Joinville, é solta? O que a lei prevê isso? Está dentro da lei, o juiz pode arbitrar uma fiança e soltar uma pessoa que causou um acidente grave como esse que aconteceu em Joinville? Sim, né? É possível sim, principalmente nesse caso, e também com o exemplo do caso do Camaro, envolvendo aquele cidadão que foi depois, parece, que ele foi para Rio Grande do Sul, a lei admite a fiança nesse caso, como foi o caso dele ontem, e essa fiança foi arbitrada pela autoridade judicial. Né? Depois que se avalia o crime que ele vai responder, por exemplo, se for lesão corporal gravíssima, a gente não sabe ainda, né? E não tem, como eu não tive acesso ao auto de prisão em flagrante desse caso, não tem como afirmar. Isso vai ficar a cargo do Ministério Público. Se ele vai responder por uma tentativa de homicídio, que é homicídio doloso, ou se ele vai continuar respondendo pela lesão corporal culposa gravíssima na direção do veículo automotor. Neste caso, como a pena é de 2 a 5 anos, e aí foge da competência da autoridade policial de arbitrar a fiança, a autoridade judicial percebeu que não tinham motivos para ele guardar o julgamento preso, para que ele pudesse responder o processo em liberdade, ele concedeu a fiança. Provavelmente é um cidadão de 34 anos, pelo que eu vi pela reportagem, se não tiver antecedentes criminais, se ele não se envolveu em outros processos criminais, não tem motivo também para que ele responda o processo preso. Né, gente? Existem medidas cautelares, por exemplo, a fiança é uma medida cautelar diversa da prisão, que vai vincular ele ao processo e ele pode responder tranquilamente o processo em liberdade. Assim que sair a condenação, seja pelo crime que o Ministério Público quiser acusar e o juiz acatar a denúncia, ele vai responder o processo, ele vai responder e pagar a pena. Né? A gente está perguntando isso aqui para o advogado, para que vocês entendam em casa por que a pessoa é solta. E aquela pessoa que comete um acidente, né, provoca o acidente, atropela, mata e supostamente possa estar embriagado, ter bebido ou consumido droga, alguma coisa, ou na bebida, no caso, do teste do bafômetro, se negar. Ele pode negar, fazer o teste com o policial na hora da ocorrência? Sim. Ele pode negar, sim, Dino, porque pela Constituição ele está protegido pelo princípio da presunção de inocência, que decorre o princípio da não autoincriminação. Ele não precisa, ele não deve, né, dentro do direito dele, produzir provas contra si mesmo. Né? É claro que o policial, verificando as circunstâncias que estão envolvidas dentro do caso, por exemplo, nesse caso parece que a família da vítima ainda bateu foto,
da bebida alcoólica encontrada no veículo do cidadão, e outras circunstâncias como vestes desalinhadas, a fala um pouco embargada, isso são circunstâncias que podem influenciar na decisão do Ministério Público de denunciar pelo homicídio doloso ou pelo homicídio culposo. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, ele disse que a embriaguez por si só não é suficiente para concluir que a pessoa cometeu um crime mediante o dolo eventual. É preciso de um plus a mais. Por exemplo, é preciso que a pessoa, além de estar embriagada, ela esteja andando na contramão com a velocidade superior à que é compatível com a via, estar andando em zigue-zague. Tem que ter um plus a mais, entendeu? Nesse caso, pelo que a gente consegue ver das imagens, talvez ele estivesse em alta velocidade realmente, ou mexendo no telefone. Não tem como a gente saber porque realmente ainda é muito prematuro. Mas isso aí tem que ser avaliado com o que os policiais falaram, quais vai ser as provas, os elementos indiciários que o delegado pode levantar e depois remeter o processo para o Ministério Público para que ele defina qual é o crime que ele vai responder. No caso do Camaro, foi condenado, né? Vai condenado. No caso do Pisolatti, que é aquele deputado federal que atropelou e o cara quase morreu lá em Pomerode, naquela região também, não se submeteu ao teste bafômetro, e dali ele foi fazer o exame e depois foi embora pro hospital, né? Mas para que as pessoas entendam em casa, essas pessoas que provocam, elas vão responder. Mesmo estando em liberdade, existe o andamento de um processo. Sim. As pessoas podem ficar tranquilas em casa que essas pessoas não sairão impunes. Muita gente que não conhece, principalmente o Código de Processo Penal, que de onde vem a responsabilidade, o Código Penal e o Código de Processo Penal, não sabem que essas pessoas continuarão sendo responsabilizadas, né? Tá certo que muitas pessoas imbuídas pela emoção querem justiça a todo custo, né? E muitas pessoas até querem vingança, mas é preciso a gente ter calma que precisa de um processo, é o caminho necessário para a gente chegar à pena. Esse é o princípio que a gente utiliza dentro do processo, o caminho necessário para se chegar à pena. Então é preciso que a gente submeta esse cidadão a um processo para que ele possa, por meio do advogado, fazer a defesa técnica dele, e aí no final, se o juiz concluir pela responsabilidade dele, ele vai ter a pena, sim, atribuída ao crime. A última pergunta, uma autoridade que esteja na ocorrência, seja o Corpo de Bombeiros, seja o policial militar, tem alguma validade? Validade em que sentido? De provas, não tem. Só, o que atende a ocorrência não pode servir como testemunha de um caso como esse. Sim, pode. O policial principalmente. O policial principalmente. O policial inclusive, muitos processos criminais... Tem um relatório que eles preenchem depois, Sim, tem boletim, tudo. Parece que é um boletim. Isso, boletim. Tem um boletim de ocorrência que eles fazem na hora, sim. O policial, a gente como atua diariamente nessa área, a gente percebe que policial militar, policial rodoviário, policial civil, são pessoas que estão envolvidas com o caso diretamente e eles são chamados a testemunhar no processo que eles atuam. Tá certo. Doutor, obrigado, tá bom? Muito obrigado. A gente vai voltar também. a conversar aí. Muito interessante certeza. esse assunto aí também, principalmente um caso que deu uma grande repercussão lá em Joinville, no norte do estado.